Olá, boa noite a todos, estudantes da primeira série do ensino médio. A aula de filosofia de hoje será sobre o tema Aristóteles e, ao final desta aula, eu vou explicar quais são as tarefas mínimas e a tarefa complementar. E importante também que eu estou transmitindo ao vivo e gratuitamente usando o aplicativo do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Tá? Eu já vi que tem alguns usuários no canal. Sejam bem-vindos à aula de filosofia de hoje. Fiquem à vontade. Eu vou começar a apresentar a tela para vocês. Essa aqui é a nossa sala de aula. Vejam, tem uma coisa importante antes da gente começar. No grupo do WhatsApp, a gente só vai ter até a atividade 5, tá? Eu coloquei uma diversidade de roteiros para vocês, para que vocês possam ter acesso a esses objetos de cultura. Mas, de maneira alguma, é obrigatório que vocês completem absolutamente todos os roteiros, tá? Legal, eu vou ser um pouco rápido na aula de hoje, para poder dar conta desse roteiro. Qual é a primeira coisa que vocês devem fazer nessa aula? De um total de 20 pontos, quando vocês leem o roteiro, fazem uma leitura normal, uma leitura de autoavaliação, e quando vocês copiam o registro da aula no caderno, vocês já têm 8 pontos nesta aula. Na tarefa mínima, nós temos uma questão para que vocês resolvam, que vale 6 pontos. E na tarefa complementar, nós temos aquele exercício de, de aprendizagem livre. Então, vocês respondem a um quadro que é escrito o seguinte: o que eu aprendi? E é sério, pode ser tudo o que vier na sua cabeça quando estiver lendo o roteiro ou assistindo a aula em que eu faço uma mediação exemplar, tá? Vocês têm autonomia para ler esse roteiro sozinhos, é legal. O que eu vou fazer é só dar um exemplo para que vocês possam seguir, tá? Então, se vocês fizerem ao meu modo, será certo, será seguro, com certeza. Final do roteiro é onde fica o registro da aula. Quais são os nossos objetivos na aula de hoje? Então, o que vocês devem desenvolver com os próprios braços e com a própria mente é o primeiro objetivo, que é identificar movimentos associados ao processo de conhecimento, compreendendo as etapas da reflexão filosófica para desenvolver o pensamento autônomo e questionador. Segundo objetivo é expressar por escrito e oralmente alguns conceitos relativos ao funcionamento do intelecto. E a terceira habilidade é identificar informações em textos filosóficos, tá? Então, a ideia é que vocês possam preencher, tá? Como feitas essas ações. Como é que eu fiz esse roteiro? Eu fiz esse roteiro em um estilo de esquema. Vocês podem encontrar nele quadros em que os principais conceitos estão sistematizados, tá? Vamos entrar agora no primeiro item do roteiro sobre Aristóteles, que se trata do período sistemático. Nós estudaremos mais especificamente as áreas da filosofia, da epistemologia, que estuda formas do conhecimento, a área da filosofia chamada lógica, que estuda
a linguagem, os raciocínios, e a área da filosofia que se chama metafísica, que estuda o nosso ser, como as coisas são. Vejam, nós estamos no período sistemático. Antes, nós estávamos no período antropológico, porque o roteiro e a videoaula anterior foram sobre Platão, tá? Antes do período antropológico, nós temos o período dos pré-socráticos, o período naturalista ou o período cosmológico. São três nomes para o mesmo período. Vejam, começa no período cosmológico, com os pré-socráticos, naturalistas, depois vai para o período antropológico, com Platão, e estamos agora no período sistemático, com Aristóteles. Tudo isso dentro do período da antiguidade na filosofia, tá? Então, vocês estão aqui nessa parte do curso. Quem foi Aristóteles? Aristóteles, ele era um estrangeiro na cidade de Atenas. Ele não fazia parte da Assembleia, que era famosa por causa da democracia. Então, ele ficou longe da política, mas nem tanto, porque ele foi tutor de uma pessoa muito importante, que é o Alexandre o Grande, que depois foi dar origem ao próximo período que nós vamos estudar, que é o período helenístico, tá? Então, longe da política, mas nem tanto, ele fez ele começou a historiografia da filosofia. Ele começou a contar os períodos históricos da história da filosofia, tá? Então, foi ele que começou tudo isso. Vejam, por que que o Aristóteles ele não podia votar em Atenas? Por que que isso é uma questão importante? Vejam, na cidade de Atenas, nós tínhamos 500 mil habitantes, mas 300 mil escravos não votavam, 50 mil estrangeiros também não, que é o Aristóteles, e as mulheres e as crianças também não votavam, tá? Então, no final das contas, somente 10% da população tinha direito ao voto. Sejam bem-vindos à aula de filosofia. Esse é o primeiro item, tá? O que eu já falei foi sobre a tarefa, mas eu vou voltar no final. Vamos agora para o item A, que é epistemologia de Aristóteles. O que é epistemologia? É uma área da filosofia que estuda a teoria do conhecimento, os processos que nós usamos para conhecer. Então, o Aristóteles, ele fundou o Liceu. O Liceu era um rival da Academia de Platão. Então, Aristóteles estudou com Platão, mas ele construiu uma teoria do conhecimento diferente. Ao contrário do Platão, ele valorizava o mundo das coisas. E o Platão valorizava o mundo das ideias. Então, vejam, esse é o Aristóteles apontando para o mundo das coisas materiais, em que nós existimos, nascemos e morremos. E seu rival é o Platão, que apontava para a necessidade de superação desse mundo material, de chegar no mundo das ideias. O que o Aristóteles dizia? Que a existência de um mundo das ideias seria desnecessária para entender as coisas, já que no mundo material estava toda a fonte do conhecimento. Para o Aristóteles, as ideias não nasciam com a gente, e depois a gente tinha que lembrar como era para o Platão. Mas todos nós nascemos com razão. Então, a razão, ela é responsável por transformar as experiências que nós temos dos nossos sentidos
ideias. E, usando o método da analítica, vejam, Platão usava o método da dialética, a necessidade da conversação. Isso é Platão. Aristóteles, não, ele usa o método da analítica. O que quer dizer esse método? Que a nossa razão organiza, classifica e dá uma ordem para esses fenômenos que a gente vê com os nossos cinco sentidos, tá? É assim que ele fazia a sua filosofia. Não era através de diálogos, como na dialética de Platão, mas era através da lógica, de aproximar uma lupa das coisas, entender quais são suas partes, ou seja, através da analítica. Esse é o Aristóteles. Alguma dúvida sobre epistemologia? Tá, então vamos prosseguir. Vamos prosseguir para o item B, em que nós vamos conhecer o que quer dizer a lógica aristotélica que deu origem para o seu método de filosofia. A lógica está num livro que se chama Órgão. Órgão quer dizer tudo aquilo que vem antes da gente conhecer. Isso é muito importante, porque isso pode nos ajudar a entender que processos a gente faz no nosso intelecto para conhecer mesmo as coisas, tá? Então, o Aristóteles, ele afirmou o seguinte, que existem quatro princípios lógicos que tudo que é verdade, tudo que é verdadeiro, tudo que existe deve cumprir. Então, como você sabe para saber se uma coisa é verdade? Passa pelos quatro princípios lógicos de Aristóteles, tá? É um método seguro e confiável de saber se uma coisa é verdadeira. Se é verdade ou se é mentira. Vamos lá. Princípio da identidade. Afirma o seguinte: A é A. O que é exatamente isso, tá? Identidade. Uma coisa é a mesma que a outra. Uma coisa que existe, existe. Percebem a simplicidade lógica disso? Não é possível contrariar o princípio da identidade. Agora, o princípio da não contradição. Afirma o seguinte: A não pode ser, não há. Quer dizer, uma coisa não pode ser, ao mesmo tempo, o seu contrário. É o princípio de não contradição, tá? O princípio do terceiro excluído afirma o seguinte: o A é X, o é Y, não pode ser outro. Por exemplo, os indivíduos humanos com a sequência cromossômica normal ou são determinados com o sexo masculino, XY, ou são determinados com o sexo feminino, XX. Não pode ser outra coisa, porque nós sabemos que não existe, por exemplo, nesse caso que eu estou citando, o hermafroditismo, tá? Não tem outra coisa. Outro exemplo, um carro é de uma cor azul, ou ele é de uma cor vermelha, ou de uma cor que existem, não pode não ter uma cor, senão ele seria invisível, tá? É um princípio lógico. Agora, quarto princípio que Aristóteles trouxe para a lógica
é o princípio da causalidade. É o seguinte: tudo que existe tem uma causa. É preciso que alguma coisa tenha criado tudo. É preciso que exista uma razão para as coisas existirem. Tá? Uma causa leva a uma consequência, ou a um efeito. Esse é o princípio da causalidade. Então, vejam, essa é a teoria lógica de Aristóteles, sistematizada nesse quadro. Princípio da identidade, princípio da não contradição, princípio do terceiro excluído e princípio da causalidade. Para que eu possa conhecer qualquer coisa, isso precisa ser verdadeiro. Isso é uma condição do conhecimento, tá? Bom, além desses 4 princípios, Aristóteles também trouxe uma coisa interessante para a gente, que são as 10 categorias do ser. Então, como é que eu posso descrever uma coisa que existe? Quais são as 10 categorias filosóficas que eu posso pensar uma coisa que existe? Substância, o nome da coisa, a essência dela, a quantidade, se ela é grande, se ela é pequena, se ela é muito numerosa, se ela é pouco numerosa, a qualidade, se ela é boa, se ela é ruim, quais são os qualitativos que a gente pode associar a ela, como essa coisa se relaciona com todas as outras substâncias que existem, com todos os seres que existem, o lugar que ela está no mundo, seja bem-vindo à aula de filosofia, e eu estou explicando a 6ª categoria do ser, tá? Eu já falei das 5 primeiras categorias do ser: a substância, a quantidade, a qualidade, a relação, o lugar, e mais uma categoria do ser é o tempo, quer dizer, em que época ela está vivendo. A 7ª categoria é a posição. Então, dentro desse espaço, desse tempo, eu não posso determinar especificamente onde essa coisa está. Por exemplo, eu estou sentado numa cadeira, dentro do meu quarto, na minha casa, na cidade de Regente Feijó, no estado de São Paulo, no Brasil, no planeta Terra. Tá? Essa é a minha posição. A 8ª categoria é a categoria da posse. Que coisas eu tenho, que, que instrumentos eu carrego comigo. Por exemplo, eu tenho posse de razão, óbvio. A 9ª categoria é a ação. Por exemplo, a ação de explicar o que cada coisa significa. Isso é uma ação, um discurso. E uma passividade. Por exemplo, eu estou, acho que 29 graus Celsius, na temperatura ambiente, e o tempo está meio nublado. Então, essas são as intempéries que estão agindo sobre mim. Por isso se chama passividade, porque está acontecendo comigo. Tá? Tem uma luz na minha cara. É isso. Essas são as 10 categorias do ser. Então, vejam, eu vou poder chamar de ser mesmo, de sujeito, de uma identidade pura, a primeira categoria, que é a categoria da substância. E as outras categorias vão ser predicados do meu ser. Vão ser coisas que podem falar sobre mim, tá? Quando eu uso essas 10 categorias, dentro da lógica, eu vou estar exercendo um tipo de pensamento que se chama silogismo. Por exemplo, quando vocês
Entendem substância como aquilo que nós somos, quantidade como quantidade mesmo. Quer dizer, quando vocês entendem o significado dessas categorias, vocês podem fazer inferências que dentro da lógica se chamam silogismos, tá? Então, os silogismos são feitos de sujeitos e de predicados. Um silogismo muito famoso é esse daqui. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Se nós apagarmos a categoria qualitativa homem, nós temos a conclusão lógica de que Sócrates é mortal, tá? Essa é a lógica do Aristóteles. Alguma pergunta sobre lógica? Ou sobre epistemologia? Não, não. Legal, vamos para o último item, que estamos vendo a metafísica. Vejam, eu coloquei esse quadro aqui para que vocês entendam do que quer dizer metafísica. Metafísica é uma área da filosofia que estuda o ser como o ser mesmo, como as coisas são de verdade, segredos mais íntimos das coisas. Isso é metafísica. Como que eu posso saber que aquela coisa é, tá? Então, vejam, metafísica é o ser das coisas, tem a ver também com coisas divinas, até porque o Aristóteles afirma que Deus é o primeiro motor do mundo, ele causou tudo, segundo o princípio da causalidade, e é tudo aquilo que está além da natureza, tá? O que eu estudo na metafísica? Eu estudo a identidade das coisas, os seus acidentes. Identidade é essência, é aquilo que não muda, aquilo que é sempre o mesmo. Agora, acidente é aquelas coisas que podem acontecer com a gente. Qual era a metafísica do Aristóteles? É que ele chamava todas as coisas como compostos de matéria, e essas matérias tinham potências dentro dela. E essas formas materiais, elas eram aquilo que elas faziam, ou seja, os seus atos. Então, vejam que ele coloca dois pares de conceitos opostos. A potência, que é aquilo, tudo aquilo que pode ser, o ato, tudo aquilo que é. A potência é o oposto de ato. Poder fazer uma coisa não é fazer uma coisa. E matéria e forma é o segundo par de opostos que ele coloca na metafísica. Isso já vem do Platão, que existe o mundo das coisas materiais e o mundo das ideias. É, vamos ver Metafísica de Aristóteles, esse quadro, nós podemos entender, então, no que aqueles princípios da lógica vão ter efeitos na realidade. Então, a teoria das causalidades, ela consegue explicar, filosoficamente, tudo o que existe no mundo. Tudo que existe no mundo pode ser entendido através das suas quatro causas. Quais são as suas quatro causas? A causa material, que é aquilo de que um ser é feito, a sua matéria mesmo, ou as suas potências, tá? Essa é a causa material. A causa formal é aquilo que explica a forma que uma coisa tem, o seu formato mesmo. Por exemplo, o formato de um cavalo. É
É o desenho dele que é a causa formal. A terceira causa é a causa motora. A causa motora explica como é que essa forma foi ser processada. Aquilo que causou uma coisa que está existindo. Por exemplo, a causa motora de um ser humano é sua mãe e seu pai, tá? Porque foram eles que deram forma e que explicam a sua matéria, tá? E a quarta causa é a causa final, que é aquilo que a pessoa tinha em mente quando quis fazer uma coisa. É a finalidade que ela estava pensando. É o motivo que uma coisa existe. Então, vejam, um ser humano tem uma causa material feita de lipídios, átomos que estão no nosso corpo, que fazem parte da nossa matéria, e nós temos uma causa formal, que é ter um tronco, quatro membros, uma cabeça, temos uma causa motora, que é não somente os nossos pais que nos geraram, mas também todas as experiências que a gente teve na vida, afinal a gente não é só matéria, a gente também tem uma alma, e temos uma causa final, que é, sei lá, o que vocês pensam que seja a existência de vocês, mas uma boa causa final, um bom objetivo na vida é, sei lá, tentar ser feliz, agir com virtuosidade, cumprir seus deveres e ser consciente. Aristóteles afirmou que nós poderíamos entender o ser humano dessa forma, tá? Não só o ser humano, todas as outras coisas que existem no mundo. A minha explicação do roteiro para por aqui, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre as quatro causas, sobre as categorias do ser, sobre os períodos históricos da filosofia? Ó, as tarefas estão aqui. Existe uma questão sobre a felicidade e uma outra questão sobre felicidade também, junto com textos da literatura do Aristóteles. Para cumprir a tarefa, vocês precisam responder e entregar aqui no Google Classroom, tá? Bom, tudo que eu previ para a aula de hoje é isso. Obrigado por vocês estarem aqui, vocês são importantes, tá? Um abraço para vocês e nos vemos daqui 2 semanas, tá? Não feito, feito. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Tchau. Se Deus quiser.